Olá, está começando o Tribuna Livre desta quarta-feira, dia 18 de junho de 2025. Seja muito bem-vindo. Eu sou Adriana Ferreira, te faço companhia a partir de agora, junto com o Léo Apolinário. Tudo bem, Léo? Bom dia. Tudo bem, Adriana. Muito bom dia para você. Bom dia também para você que está nos acompanhando pela Rádio América, Rádio Cultura e pela TV Horizonte. Se prepare, porque além das principais notícias do dia, vamos falar sobre um tema muito delicado: a violência contra idosos. Inclusive, a gente quer saber a sua opinião. O que você faria ao ver um idoso sendo agredido, Adriana? Pois é, esse é o nosso grande dilema e a pergunta do dia, porque a gente, ao longo do nosso debate, da nossa discussão, a gente vai mostrar também de que forma, né, você pode denunciar, de que forma você pode procurar ajuda, se você é vítima ou se você viu, né, algo relacionado à violência contra idoso. Nossa pergunta já está aí na sua tela, você já viu, e o nosso WhatsApp para você participar conosco, deixando aí o seu comentário, a sua resposta. O número é o 99412-2179, vou repetir, 99412-2179. Pode ficar à vontade para enviar a sua mensagem, dar a sua opinião. Se você não quiser se identificar, também deixe lá, não gostaria de ser identificado. A gente também toma cuidado com isso, preservando, né, a sua identidade, mas o importante é que você comente, é que você fale a respeito disso, porque é um assunto que não pode ficar escondido. E não fica só essa a participação não, viu? Hoje também tem o momento de você subir à tribuna. Vamos falar sobre a variação de preço entre aplicativo e o táxi convencional. Variação que tem sido significativa. Além disso, a variação de valores em determinadas horas do dia no transporte por aplicativo. Tem muita gente insatisfeita com isso, viu? E é o seu caso. Eu quero que você conte pra gente aqui. Aproveite, tá? Então, te convido a ficar com a gente até o meio-dia, né, Adriana? É isso, a gente vai estar aqui junto, né? A gente vai abrindo também o Tribuna Livre de hoje, conferindo os principais assuntos do dia. Você que ainda não acessou os principais jornais, principais portais, pode ficar tranquilo, porque a gente te atualiza sobre tudo. Você não vai ficar mal informado durante o almoço, não, tá? Você já vai ficar sabendo e tendo assunto para almoçar ao longo do dia, para conversar aí durante também o trabalho com as pessoas com as quais você encontra. Então, a gente abre esse giro de notícias por qual portal? Vamos então aqui aos portais, vamos ver as principais notícias do dia. Nós vamos colocar aqui na tela, nós abrimos com o portal G1, viu, Adriana? O principal destaque aqui do G1 hoje é aquela situação chata que está acontecendo entre Israel e o Irã, tá? O líder do Irã reage a Trump e diz que qualquer ataque dos Estados Unidos terá consequências irreparáveis, né? Infelizmente, é o que está acontecendo agora. E temos também aqui, ó, como é a bomba. O G1 aqui, ele traz um desdobramento, explica aqui para as pessoas como que é a bomba destruidora de bunkers, que só os Estados Unidos têm. Nós vamos passar aqui, Adriana, para o jornal O Tempo, para o portal O Tempo. O principal destaque aqui é a chegada do Álvaro Damião, prefeito de Belo Horizonte, ele que estava lá em Israel. E após deixar Israel, Álvaro Damião chega em Belo Horizonte nesta quarta, está marcado para o início da tarde de hoje a chegada do Álvaro Damião. Inclusive já com previsão de coletiva de imprensa, tá, gente? Exatamente. Já tem uma coletiva marcada para que ele possa explicar, falar sobre toda essa situação, né? Mas o que eu falei mais cedo, até mesmo lá no Manhã América, junto com o Paulo Roberto, já tem um grande abacaxi aí para o prefeito Álvaro Damião, porque a categoria está em greve, pelo menos os profissionais da educação já sinalizando greve, né? Já estão em greve, sinalizando que essa greve permanece. Então, jamais esse problema para que ele resolva, né? Eu estou vendo aqui que tem um destaque nacional, Léo, e esse é interessante a gente falar, porque o presidente Lula luta, né, com a questão da popularidade que vem caindo, diversas pesquisas vêm mostrando isso, e a grande chave, né, para que possa equacionar tudo isso é a nova SECOM. Inclusive, o secretário de comunicação foi trocado para que tentasse melhorar um pouco dessa imagem, mas parece que isso não... né? Exato, mas parece que isso não está dando certo. É o Lula que está aí lutando na questão da popularidade dele e do governo dele. Nós vamos agora
até o Vatican News, olha aqui as notícias do Vaticano, e tem um destaque aqui para o Brasil, viu gente, aqui ó, que é a nomeação de Dom Dorival Souza Barreto, Júnior, que até então era bispo auxiliar de Salvador, na Bahia. Ele foi nomeado na manhã de hoje como bispo da Diocese de Januária. A Diocese de Januária, que está vacante desde fevereiro, quando o então bispo lá, Dom Geraldo de Souza, faleceu. Ele ficou internado muito tempo aqui em Belo Horizonte e infelizmente faleceu. Então a Nunciatura Apostólica, por meio do Papa Leão XIV, nomeou então Dom Dorival Souza Barreto, que é mineiro, como novo bispo da Diocese de Januária. E aqui na Arquidiocese de Belo Horizonte, é claro, a torcida de Deus, que vai ser amanhã. Para você ficar por dentro de tudo, ó, aqui no site da Arquidiocese tem toda a programação, a abertura dos portões meio-dia e até o horário da missa, que está prevista para 17h30, tem muita programação. Tem Ângelus, Hora do Ângelus, tem apresentação cultural, então você não pode ficar de fora. Você que vai lá na Torcida de Deus amanhã, tem toda a programação aqui no site arquidiocesebh.org.br, Adriana. Pois é, a Torcida de Deus, que você vai acompanhar uma programação especial aqui pela TV Horizonte, pela Rádio América, pelo YouTube, né, da Rede Catedral de Comunicação. Então, você que não vai estar lá no Mineirão, né, pode acompanhar tudo e a gente vai estar aqui com os portões abertos a partir das 11 horas da manhã, pelo menos aqui na TV Horizonte. Na TV Horizonte. Exato, a gente vai estar aqui fazendo tudo. Aí dá tempo de você assistir a gente e depois você vai lá para o Mineirão. Isso. Não é isso mesmo? É isso mesmo. Né? Então vamos agora, né, falar sobre o nosso tema do dia, que é a violência contra idosos. E a nossa tribuna aqui já está montada, vocês já podem ver, né? A coordenadora da Defensoria Especializada da Pessoa Idosa, Fernanda Fernandes, ela está conosco. E também o coordenador do Procon Assembleia, Marcelo Barbosa. Tudo bem, Fernanda? Obrigada pela participação. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui nessa manhã com vocês, conversando a respeito desse assunto tão importante. Um assunto que precisa ser falado, né? Sim, precisa ser falado, precisa ser reconhecido, né? Porque o risco, né, Marcelo, está grande, principalmente dentro de casa. A gente estava conversando agora há pouco nos bastidores, como as pessoas que estão próximas aos idosos são os principais algozes, né? Exatamente. Prazer estar com vocês aqui, com os telespectadores aí do Tribuna Livre. Quando você vai conversar com o idoso no Procon sobre a violência financeira, ele acaba revelando o outro leque enorme de violências que ele está passando. Então é um assunto muito importante que tem que ser cada vez mais evidenciado, prevenido e reparado de forma adequada. Tem muito assunto hoje para a gente falar e como a Adriana, o Marcelo disse aqui também, as pessoas dentro de casa, os próprios parentes. Mas nós vamos conversar muito ainda sobre isso. Nós vamos fazer um rápido intervalo, gente, e na volta nossa tribuna já está montada. Nós vamos seguir com esse tema que é a violência contra o idoso. E você já sabe, você pode participar, deve participar com a gente, tá bom? Agora, você quer... o que você faria ao ver um idoso sendo agredido? Essa é a nossa pergunta. É a nossa pergunta. 99412-2179. 99412-2179. Pode ficar à vontade para enviar a sua mensagem. Tribuna Livre vai para um rápido intervalo. Voltamos já já. Estamos de volta com o Tribuna Livre, quarta-feira, 18 de junho de 2025. A gente falando hoje sobre violência contra idosos. Participe com a gente quer saber o que você faria ao ver um idoso sendo agredido. Pergunta está aí na sua tela. Você pode, a partir dela, né, participar aí do nosso WhatsApp e enviar a sua mensagem para a gente, 99412-2179. Vou repetir, até você guardar, salvar aí no seu celular para que você rapidamente já pegue e já mande a sua mensagem para a gente, tá? 99412-2179. Lembrando que a gente já está com a nossa tribuna montada e a gente vai falar novamente para você que chegou agora, quem que está com a gente para falar sobre esse tema tão importante que é a violência contra idosos. Aqui com a gente está a coordenadora da Defensoria Especializada da Pessoa Idosa, a Fernanda Fernandes, e o coordenador do Procon Assembleia, Marcelo Barbosa. Eu começo perguntando para vocês dois, qual que é o caso que mais chega, tanto na Defensoria quanto na Assembleia, de violência contra o idoso? Que tipo de violência? Bom, lá na Defensoria, o tipo de violência que a gente mais recebe é aquela violência praticada
pela família, né? Então hoje eu costumo dizer assim, eu costumo fazer uma pergunta, né, para as pessoas: qual é o lugar mais perigoso para um idoso atualmente? É dentro da própria casa, infelizmente. Então é uma violência praticada dentro do núcleo familiar da pessoa idosa, né? A maioria dos casos são de violência financeira mesmo, né? E tem também a questão daquele cuidador, né? Ou vamos dizer melhor, da cuidadora, que acaba sendo sobrecarregada, que aí a gente pensa também nos papéis de gênero, né? Nas mulheres que geralmente se sobrecarregam assumindo cuidados com os filhos, né? Com as pessoas idosas que às vezes estão em situação de dependência, né? A precarização dessa questão do cuidado e que também acaba escalonando para chegar na violência. Marcelo, lá na Assembleia. Lá no PROCON da Assembleia, assim, todos os PROCONs do país, né, a violência que chega para nós é a violência financeira. Né? E quando a gente vai conversar com o idoso e entender mais aquele caso, a gente descobre um outro contexto de outras violências piores ainda. E essa violência financeira, ela tem mais ou menos umas 3 divisões. A primeira é aquela praticada por golpes. A segunda, de contratos de empréstimos que não foram autorizados, descontos de empréstimos que não foram autorizados pelo idoso. E a terceira, que essa é terrível, né? Que é, ele fez o empréstimo, mas com base em ameaças e constrangimentos dos seus familiares. Então isso tem que ser denunciado, né? Não PROCON está ali para ajudar a parte dos golpes, a parte com relação com os bancos, com as financeiras, mas essa parte, nós temos que ter um trabalho aí de denúncia. O idoso, nós já temos todo um aparato estatal para receber essas denúncias, os conselhos tutelares, a Defensoria Pública, o Ministério Público, a polícia militar, a polícia civil, mas a denúncia tem que acontecer. Porque o PROCON não pode entrar nesse detalhe de que está sendo ameaçado o idoso para poder fazer o empréstimo. Nós temos uma frase lá que ela é emblemática, Adriana. Ele é muito triste, que diz que o idoso encontra no empréstimo uma forma de resgate do afeto familiar. Nossa. Isso é terrível. Então é importante que isso seja denunciado para que o Estado possa atuar na proteção desse idoso para que isso seja evitado da melhor forma possível. Agora, a parte de fraude e golpes, nós, órgãos de defesa do consumidor, temos de trabalhar junto com o Ministério Público. Nós vamos falar mais sobre isso também, mas eu queria saber a respeito dessa denúncia. Quem que faz a denúncia? Normalmente é o idoso? Ou é um outro familiar? Ou é um amigo? Porque imagino, eu me coloco no lugar, tento me colocar no lugar, porque para um idoso que está sendo vítima de um tipo de violência, deve ser muito difícil, né? Você imaginar que há alguém da sua família que é tão querido, às vezes é um filho, né? Que foi criado com tanto amor, esteja cometendo aquela violência com a pessoa, com a mãe ou com o pai. E eu fico imaginando que o idoso também deve pensar, não é possível, meu filho não está fazendo isso, né? Mesmo que seja alertado, há aquela tendência de não acreditar que possa ser verdade. Isso acontece, Fernanda? Com bastante frequência, com bastante frequência. O que ocorre? A primeira coisa que a gente precisa pensar quando uma pessoa idosa está em situação de violência, primeiro ela vai ter dificuldade de identificar que ela está sofrendo uma violência, né? Porque ela já está ali numa relação, né? No caso tóxica, da defensoria, né? Que é tóxica, né? Então, assim, existem alguns sinais que eu creio que seja muito importante a gente falar a respeito disso, tanto para a pessoa idosa se identificar, né, numa situação de violência, quanto para as pessoas que estão no entorno da pessoa idosa, né? Por exemplo, mudança de comportamento. O idoso, ele passa a se isolar mais, né? Ele passa a ter um comportamento diferente. Às vezes é um idoso mais falante, ele fica mais calado. Né? Questões de saúde mental, depressão, ansiedade, né? Tudo isso são indicativos e o que eu costumo falar muito lá na Defensoria para as pessoas idosas é: se você se sente acuado, com medo, incomodado na presença de alguém, né? Ou em alguma situação, isso já é um sinal de alerta, né? Já é bom pensar, olha, posso estar sofrendo uma violência, né? E uma coisa que a gente observa é, além de algum familiar nos procurar, né, que geralmente é um familiar, existe uma importância muito grande também da rede de apoio. Verdade. Então, assim, muito difícil o idoso chegar ele para relatar a violência que está sofrendo, né? Mas a rede de apoio, sim. Né? Então, a gente recebe muitos, assim, colegas de igreja, de grupos de convivência, daí a importância do idoso, da pessoa idosa participar desses grupos. Ter uma vida social, né? Uma vida social ativa, porque
quem está de fora ali, às vezes trocando uma ideia, pega alguma informação e aí a pessoa percebe, olha, essa pessoa está passando por uma situação de violência, né? Muitas vezes a gente vê medo nessas pessoas. Quando você vai conversar com o idoso, nós tivemos casos que ele vai com os filhos, vai com os parentes, quando a gente vai conversar, a gente fala assim, eu quero conversar só com ele, você fica aqui, peço o filho para ficar. Aí quando você vai mostrando as coisas, a gente vira para o idoso, só tem dúvida de quem fez isso, ela começa a chorar. Porque ela sabe que é o filho, mas muitas não quer vezes. acreditar. Só que ela tem medo. Medo do desamor, medo do abandono, medo da ameaça, do constrangimento. Então, assim, tem que ser realmente através desse tipo de trabalho, que a doutora falou aqui, porque senão ele não vai sair dessa situação. Infelizmente, ele não vai sair. Então, ele tem que colocar aí o apoio para ele e ele também, se tiver coragem, né, eu falo para os idosos, tenham coragem, façam a denúncia. E muitos se sentem sozinhos, né? Essa fase da pessoa idosa, ela já se sente, os filhos geralmente saem de casa, são casados, ela já se sente sozinho, então tem essa questão de fazer um empréstimo para aquele filho, para aquela pessoa que foi criada com ela, que ela criou, e infelizmente acontece. Agora, tem um gênero que mais vulnerável, assim, que vocês têm percebido, homens, mulheres? Pelas estatísticas, 7 a cada 10 pessoas idosas que sofrem violência são mulheres. E aí a gente entra também em outros marcadores, né? Que é o marcador de raça, né? Geralmente as pessoas idosas negras sofrem mais violência, né? Comparativamente, até porque são pessoas que já apresentam uma trajetória de vida de discriminação. Né, são pessoas que têm menos acesso a serviços de saúde, a serviços de assistência, né? As mulheres também, como eu falei, né, que muitas vezes tem muitas mulheres que são idosas e sofrem violência e ainda são aquelas pessoas que são cuidadoras, né? Cuidadoras de um outro idoso. Né? Isso também é uma forma isso é complicado, de violência. Né? Porque existe família que delega o cuidado para o cuidador, né? Pode parecer redundância aqui, mas é fato. Né? O cuidador, ele passa a ser ou exercer um papel de um familiar mesmo. Né? E nós temos um dado interessante, né? Em torno de 25% dos lares brasileiros são custeados pelos idosos. Então existe um problema muito mais grave, né? Ele tem um orçamento muitas vezes pequeno e ali tem aquele monte de empréstimo. Como é que essa pessoa vai ter dignidade de vida para comer, se vestir, os remédios, fora os serviços essenciais que eu estava comentando com a doutora, água e luz. Hoje está chegando dívida desse pessoal de água e luz nos PROCONs, coisa que nunca chegava. Então a coisa, assim, um tratamento assim, é bem complicado, nós temos que fazer um trabalho enorme, né, com a ajuda de todos os órgãos para tratar não só a violência, mas uma reestrutura de educação financeira para esses idosos, através de pessoas que estão com eles, porque senão a situação vai cada vez piorar. As pessoas chegam lá, Adriana, com 5, 6 empréstimos, num salário mínimo de R$ 1.500, quando vai olhar o líquido creditado é R$200. Nossa. Como é que a pessoa vive com isso? Aí não tem jeito. Impossível. Marcelo e Fernanda, nós fizemos uma enquete, né, no Instagram, também da Rádio América e da TV Horizonte, e a gente perguntou, você sabe como denunciar a violência contra o idoso? Imagine só, vocês imaginam o resultado? Está ali na tela. 76% disseram que não sabem como denunciar. 24% disseram que sabem, né, onde procurar ajuda. E aí eu vou deixar esse resultado para a gente pensar, porque aí no próximo bloco a gente ensina como denunciar, onde procurar, que tipo de ajuda, que tipo de documento que junta, né? E a gente vai falar sobre isso, ok? Então a gente volta em instantes. Voltamos em instantes. Estamos de volta com Tribuna Livre, quarta-feira, 18 de junho de 2025. A gente está falando hoje sobre a violência contra idosos, convidando, né, você para participar, porque ninguém manda nada aqui, exatamente, sabe, Léo? A gente só pede. A gente só pede, Isso. Exatamente. Por gentileza, para você participar conosco, a gente quer saber o que você faria ao ver um idoso sendo agredido. Essa é uma situação muito séria. O que você faria diante disso? Faria uma denúncia? Participe, então, da nossa pergunta do dia, nosso WhatsApp, 99412-2179. Exatamente. No bloco anterior, bom, nós estamos aqui
com a coordenadora da Defensoria Especializada da Pessoa Idosa, Fernanda Fernandes, e o coordenador do PROCON Assembleia, Marcelo Barbosa. No bloco anterior, nós colocamos o resultado da nossa enquete, nós vamos pôr na tela aí mais uma vez, que nós fizemos uma pergunta nas redes sociais. Você sabe como denunciar a violência contra o idoso? E olha só, 76% disseram que não, 24% disseram que sabem. Agora eu quero saber aqui dos nossos convidados como que as pessoas podem denunciar ao ver que eu falo que uma violência contra o idoso é igual quando você vê qualquer outro tipo de violência com casal. Não tem essa de eu não vou me meter porque eu não conheço. Você tem sim que se meter, tem que sim que denunciar. Sim, sim. É inclusive uma obrigação, obrigação legal de todos que presenciam, né? Ou que desconfiam que uma pessoa idosa esteja sofrendo violência, fazer esse relato, né? E existem várias possibilidades, né? Nós temos o Disque 100, né? Que a pessoa, inclusive, não precisa se identificar, ela pode relatar a situação, né? E o próprio Disque 100, ele dispara ali para os órgãos do Sistema de Garantias de Direitos, né? Para as pessoas idosas. Daí nós temos também um outro local que também tem uma facilidade de acesso para a pessoa idosa, para a família, que são os CRAS, os equipamentos de assistência social, que geralmente estão ali próximos, né? Nas regionais, né? Nas regionais, próximos do domicílio da pessoa idosa, né? Temos a Defensoria Pública também, né? Nós estamos ali na Avenida Bias Fortes, número 431, pertinho da Praça da Liberdade. Ótimo. E lá nós fazemos, além desse trabalho, né, de tomar providências em relação a uma situação de violência, né, com encaminhamentos à delegacia, Ministério Público, ajuizamento de medidas protetivas, né, que é aquela medida, por exemplo, que pode determinar o afastamento da pessoa agressora, né, a proibição até de contato via WhatsApp, ligação, até o trabalho de prevenção, né? Porque eu acho que é importante a gente falar em prevenção também, né? Evitar que aquele conflito escalone e acabe se tornando uma violência. O PROCON Assembleia também é um canal de denúncia. É um canal também. No caso da violência financeira, né? Qualquer PROCON dos municípios pode atender, pode receber aí o consumidor. O Disque 100 é o caminho, acho que mais fácil, mas também os contatos com as prefeituras, porque as prefeituras costumam ter aí os seus conselhos de proteção. A Prefeitura de Belo Horizonte, por exemplo, tem uma diretoria especializada em política pública do idoso. Então pode entrar em contato, que ela tem todos os canais aí para endereçar para cada tipo de violência, né? Então essa rede aí para poder ajudar. Então, agora ele tem que também, vamos dizer assim, sair do sofá, né, gente? Vamos sair do sofá para procurar os seus direitos. Não adianta só saber onde é que é, tem que saber como exercer, né? Tomar providência. Se ele não puder, um parente próximo, uma pessoa confiável se movimentar. Se maquinar por ele aí. Vamos saber as opiniões, o que a gente recebeu hoje de interações. 99412-2179, a Eusilene. Muito bom dia, Eusilene. Obrigado pela sua participação. Olha só, ela diz assim, eu fico indignada com alguns motoristas de ônibus que, quando veem os idosos, não param no ponto. Eu já denunciei na empresa, mas nada se resolve. Os idosos merecem respeito, exatamente. Você denunciou na empresa, se for no caso da BH Trans, você pode ligar também na BH Trans e pode denunciar. Pegue o número do veículo certinho, o horário que foi e denuncie. Isso também é um tipo de violência, não só com idoso, com todo mundo, né? Todo mundo. Isso não deve acontecer, a né? respeito, eu posso fazer só um comentário a respeito dessa questão que a Eusilene colocou? Porque a gente precisa pensar nessas violências que a pessoa idosa sofre, né, que não são as violências que deixam marcas físicas, mas que são igualmente graves. Sim. São essas do dia a dia. Exatamente. Isso é uma forma de discriminação. E o Estatuto da Pessoa Idosa, ele traz entre os seus dispositivos essa previsão, né, de discriminação. Quer dizer, vedar ou criar obstáculos ao acesso a direitos de cidadania da pessoa idosa. Isso é uma forma de violência muito comum, né? E ocupar a vaga de idoso, sentar em cadeira preferencial, né? Tem a gente fila preferencial. A pessoa começa a dormir na hora. O Carlos Eduardo, bom dia. Tinha um ditado que dizia, em briga de marido e mulher não se mete a colher. Um equívoco, ao ver um idoso, mulher, criança sendo agredido, devemos reagir dentro das nossas possibilidades e enfrentar o agressor. Exatamente, viu, o Carlos Eduardo? E só para complementar aqui, gente, tem a delegacia, viu? Delegacia especializada de atendimento à pessoa com deficiência e idoso, tá? Fica lá na rua Rio Grande do Sul, número 661. O telefone é o 3330
5704. E Qualquer temos... denúncia também pode fazer lá, não é mesmo, Adriana? Isso, e temos mais uma interação, Léo. Temos mais uma, é a Rosângela, lá do bairro Vista Alegre. Bom dia, Rosângela. Eu fiz estágio em lar de idosos. A gente vê situações muito tristes. Eu sou cuidadora e cuido deles com muito carinho. Que bom, viu, Rosângela? Parabéns pelo seu trabalho aí que você faz. Pois é, e essa questão dos lares de idosos, a gente está vendo algumas situações também, né, de descaso, de desrespeito, também é uma medida que precisa ser denunciada. Marcelo, antes da gente fechar o programa, quero falar demais dessa campanha que o Procon Assembleia está fazendo, #desligue o telefone, né? Tome cuidado quando você vai receber uma ligação, às vezes um link, uma mensagem WhatsApp, às vezes com propostas tentadoras, falando para atualizar cadastro, né, prova de vida, uma série de questões, né, Marcelo? Pois é, Adriana, isso começou aí depois da pandemia, que nós percebemos um aumento dos golpes financeiros muito grande e fomos perceber que as vítimas maiores eram os idosos. Por quê? A pandemia, o idoso está dentro de casa, ele quer conversar com alguém e os golpistas sabem disso. Então, eles conseguiram os dados, né, esse vazamento de dados que aconteceu aí de várias instituições bancárias, do próprio INSS, pegaram os dados do idoso, ligam para ele já quer conversar com alguém, essa pessoa que está lá se passa por funcionário do banco, funcionário do cartão de crédito, tem todos os dados dele, cria-se ali um ciclo de confiança em razão disso, esse crime é chamado de crime da engenharia social, a pessoa acaba, como está acreditando, passa os seus dados, passa as suas senhas, e isso vira contratações, viram saques indevidos. Então a gente pede de fato. Não, infelizmente, né, gente? Não atenda o telefone, não responde e-mail nenhum, não responde WhatsApp nenhum. Se você precisar, faça igual os antigos mesmo, igual a vocês. Procure o gerente pessoalmente, entre no aplicativo oficial que você baixou ali, não clique nos links, que são as maneiras preventivas que nós encontramos para resolver o problema. Porque depois, se ele caiu no golpe, fica muito mais difícil de resolver. Então, essa prevenção é #desligue o telefone mesmo, não obrigado, tchau, até logo, não responde nada. Dá muita atenção, não. Às vezes está educado demais, você está sem graça. É o melhor remédio, mas aí você tem que desligar, tem que desligar. E tem um problema também, que quando a pessoa atende o telefone, sem querer, ela vai dando informações. Ela vai falando o nome da pessoa, vai dando... Porque os próprios criminosos, né, eles já têm estratégia, né, para puxar esses dados. Isso chama engenharia social, exatamente, engenharia social. Pois é. E tem esse também que está relacionado ao golpe do INSS, né, a esses recursos que foram retirados de forma indevida dos benefícios dos idosos. Então, a partir, o Procon já está fazendo e atendendo aquelas pessoas, porque já é possível, né, pedir essa devolução pelo meu INSS. Na verdade, eu conversei com a doutora Fernanda antes, o idoso tem que ter o hábito de olhar o SCON dele, que é o histórico dos consignados. Não é pedir alguém para olhar, gente. Olhar olha o seu você. extrato bancário, porque ele vai identificar ali um desconto indevido. E ao identificar esse desconto indevido de uma associação da qual ele nunca pertenceu, ele tem todo um caminho que hoje é você entrar no aplicativo meu INSS, que é um outro problema. Nós temos o problema que a grande maioria dos idosos não consegue, não tem habilidade para trabalhar. Então, nós temos que ter uma política pública forte de inclusão digital para essas pessoas. Sim. Né? Ou aplicativo, ou ligando no 135 do INSS, ou agora o governo federal colocou as agências dos Correios, onde eles podem procurar para verificar se tem desconto, fazer denúncia e pedir o reembolso. Mas para isso tem que estar atento ao seu contra-cheque, ao SCON, ao seu extrato, todo mês. Essa questão do INSS deve ter movimentado muito a Defensoria Pública, né? Ah, também, sim, com certeza, né? A Defensoria Pública tem até uma ação civil pública ajuizada, né, contra uma dessas associações. Foi o nosso setor de coordenação estratégica em tutela coletiva, porque, de fato, foram muitos relatos. E aí eu queria aproveitar também para falar que a Defensoria Pública de Minas Gerais está lançando esse mês, né, esse mês de conscientização, uma cartilha que se chama A Idade Não é um Problema, o Idadismo Sim. Nessa cartilha a gente vai tratar da questão do idadismo, que é o preconceito, a discriminação em razão da idade, e lá a gente vai falar também quais são os tipos de violência, descrever direitinho para a pessoa idosa e seus familiares, os amigos, identificarem, bem como as providências que podem ser tomadas a respeito disso. Essa questão é interessante, falar sobre o idadismo, né? Sim. O nome é novidade, não é? Novidade. Não, é novidade. É novidade. Idadismo. Nós estamos chegando então no fim do bloco. Eu queria que nossos dois convidados que estão participando da nossa tribuna hoje dessem um recado final, olhando lá para quem está nos assistindo em casa, para quem está nos ouvindo no rádio, uma mensagem final. Queria dizer para as pessoas idosas
para não se sentirem acuadas, com medo de levar as autoridades, as pessoas, à situação de violência, porque elas vão ter um amparo, podem ter confiança de que a situação de violência ela pode cessar e que vocês vão ser amparados. Existem instrumentos que podem ajudar vocês. Marcelo. É isso mesmo. E para o idoso e para a idosa aí, a gente dá o seguinte recado: para que seja de fato a melhor idade, tome conta de você. Você é a primeira pessoa. O dinheiro é para você, para o seu sustento, para você se cuidar. Se você agir assim, eu tenho certeza que você, de fato, terá uma melhor idade nessa sua fase de vida. Agradecendo, então, a presença aqui dos nossos convidados, coordenadora da Defensoria Especializada da Pessoa Idosa, Fernanda Fernandes, e também o coordenador do PROCON Assembleia, Marcelo Barbosa. E a gente vai esperar vocês aqui em outras oportunidades, tá? Mais frequência, para que a gente possa trazer esses alertas, para que a gente possa conscientizar, sobretudo, né, os idosos também em relação, e também a outras, né, a outros públicos, Marcelo, sobre questões relacionadas a golpes que são praticados, né? E que ninguém está imune, né, a esse tipo de situação. E o PROCON Assembleia tem feito um papel fundamental nesse sentido também. Obrigada, viu, pela participação de vocês. Agradecemos, Obrigada. tá? Então Parabéns. nós vamos para um rápido intervalo. O Tribuna volta com denúncia, viu? Tem muita informação no nosso último bloco. Voltamos já já. De volta com o Tribuna Livre. Agora chegou o momento de você subir na tribuna e enviar a sua reclamação. A gente está implementando, né, essa semana esse momento para você enviar a sua reivindicação para a gente. Então, já faço o convite para anotar o WhatsApp, porque esse vai ser o canal para que você possa enviar, né, a sua reclamação. Dessa forma, a nossa equipe vai pegar, né, as informações que você trouxer, a gente vai apurar. A gente vai correr atrás e a gente vai trazer resposta para você. Vamos tentar resolver o problema. Pode ter certeza. Ou pelo menos cobrar. Pelo menos cobrar, exatamente, tá? Ó, não custa nada falar o número do WhatsApp de novo, né, Adriana? 994122179. Vou falar bem devagar. 994122179. Você pode enviar mensagem de texto, áudio, vídeo. Se for enviar vídeo, de preferência com o celular, sim, tá bom? Foto, que aí a gente coloca na televisão e fica legal, tá bom? Às vezes é um buraco que está aí na sua rua, faz foto. Né? É uma água que está vazando, faz vídeo, faz foto, manda, né? E é isso que eu disse, a gente vai correr atrás, a gente vai cobrar das autoridades, a gente vai buscar resposta para tentar te ajudar. E hoje nós vamos falar de transporte. O preço do transporte por aplicativo pode variar em até 50% em Belo Horizonte. Mais detalhes com a repórter Gabriela Salles. Passageiros que costumam usar aplicativo de transporte em Belo Horizonte devem pesquisar antes de acionarem o serviço. Segundo pesquisa realizada pelo Mercado Mineiro, o serviço apresenta uma variação acima de 50% entre o menor e maior valor nas corridas de carro. A pesquisa aponta ainda que a variação é ainda mais elevada entre os aplicativos de moto, com uma diferença superior a 100% na capital. Os preços comparados para a pesquisa simulou pedidos realizados nas quartas e quintas-feiras, às 4 da tarde no mesmo trajeto. Praça Marília de Dirceu, no bairro de Lourdes, até a Praça 7, no hipercentro da capital. Entre os aplicativos analisados, houve um aumento de mais de 57% entre o menor e o maior preço cobrado. A pesquisa completa você encontra no site mercadomineiro.com.br. Repórter Gabriela Salles. No nosso WhatsApp, nós recebemos reclamações dos ouvintes e telespectadores sobre a oscilação no preço dos aplicativos de transporte. Às vezes, são valores muito altos para um deslocamento curto e também o cancelamento excessivo dos motoristas. Quem nunca passou por isso, né, Adriana? Ah, pois é. Você vai para aquele evento, né? Imagine só, você vai para a missa ou você vai para um teatro e aí na hora de sair, né, você já observa aquele número, aquela viagem mais alta do que você teria antes daquele evento começar. Ou quando está chovendo, por exemplo, né, a dificuldade de achar carro e quando você acha,
tem aquele preço gigantesco. Ou então aquela opção, quando você vai chamar o aplicativo, aparece a opção para você. Se você não quiser esperar esse tempo todo, a corrida aumenta o valor, né, em R$2, R$3. Exatamente. E aí o carro chega mais rápido. Fora os motoristas que vão cancelando. Se não vale a pena, vai cancelando aquela consulta, aquela corrida, que muitas vezes é rápida, né? Às vezes é de um lugar para o outro, às vezes a gente precisa daquela ajuda, mas os motoristas não aceitam. A gente vai comentar sobre isso e sobre a questão também dessa variação de preço, né, entre táxi e aplicativo. Mas antes, a gente vai ver agora o que encontrou, né, o repórter Giovanni Rodrigues. Olá, Leonardo Apolinário. Olá, Adriana. Bom dia a todos nos acompanhando aí no programa Tribuna Livre. Estamos aqui bem no centro de Belo Horizonte, na Avenida Afonso Pena. E aqui vai um alerta, viu? Para quem costuma aí usar, né, os carros, os aplicativos de uma forma em geral. Nós viemos até as ruas para saber o que as pessoas têm a dizer sobre esse aumento nos aplicativos. Infelizmente, o que a gente vê hoje é o quê? Uma necessidade muito grande. Então, será que eles estão fazendo esse aumento aí por causa dessa necessidade que o ser humano tem hoje? Poxa, tudo que eu preciso fazer hoje, que mesmo ir ali com menos de 2 quilômetros, eu preciso de um Uber. Então, será que eles estão utilizando disso para fazer esse aumento? É um absurdo, porque ele chegou para ajudar tantas pessoas e hoje, de repente, a gente vê o quê? Eles fazendo o quê? Monetizando, fazendo o quê? O capitalismo aí. Seria melhor, então, pedir um táxi, dependendo do preço, né? Exatamente, ou até o transporte público. O transporte público, a gente olhar aí bem, dentro de Belo Horizonte, não está um absurdo, né? Sim. Então, o transporte público, o metrô, as pessoas fariam utilização de novo, né, do transporte. Se continuar da mesma forma que está, não compensa. A questão tem que ficar bom para os dois lados, tanto para quem trabalha com aplicativo, para quem usa para deslocar de um lado para o outro. Aqui a gente tem que fazer também uma ponderação, porque a gente sabe das dificuldades dos motoristas de aplicativo. E a gente sabe também das dificuldades enfrentadas por motoristas de táxi. Então, há uma questão, né, essa questão a ser considerada, porque as condições de trabalho muitas vezes não compensam, né? A gente tem a contrapartida para os motoristas é muito pequena, então há todo um contexto que precisa ser analisado, mas a gente, o que disse ali o entrevistado do Giovanni, precisa estar bom para os dois. Exatamente. Porque não precisa estar só bom para o passageiro, tem que estar bom para o motorista também, né? E se uma das partes está saindo no prejuízo, a gente precisa rever como que está sendo feita essa relação. Em nota, 99 informa que o preço final da corrida por meio do aplicativo utiliza uma equação que considera a distância percorrida e o tempo de deslocamento do usuário, que é definido de acordo com a oferta e demanda de motoristas parceiros, né, por região, e que o valor final pode ser afetado por variantes como excesso de trânsito, chuva, aumento de pedidos de carros por meio da plataforma. Pois é. Sobre o cancelamento das corridas pelos motoristas, a empresa esclarece que os parceiros têm a liberdade de escolher essas corridas conforme sua estratégia de ganho local, atuação e segurança. E a plataforma limita a quantidade de corridas que podem ser rejeitadas. A gente pediu também o retorno da Uber, né, que em nota diz que quando a demanda por viagens em uma determinada área é maior do que o número de motoristas parceiros circulando naquela região naquele momento, o preço se torna dinâmico e o valor da viagem pode se tornar mais caro do que o habitual para aquele mesmo trecho. O preço dinâmico é aplicado para incentivar que mais motoristas se conectem ao aplicativo e assim usuários tenham um carro sempre que precisar. E tá chegando, minha gente, a torcida de Deus. É amanhã, dia de Corpus Christi. O pró-reitor do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, diretor executivo da Rede Catedral, Padre Samuel Fidelis, tem um convite especial para você. Para qual time você torce? Seja qual for, tem uma torcida que é de todo mundo, a torcida de Deus. Estaremos juntos no Mineirão, unidos em uma só torcida. E para quem estiver em casa, já sabe, acompanhe tudo pela TV Horizonte e pela Rádio América, as emissoras oficiais desta festa, e também no YouTube, @tvhorizonte.oficial. A partir do meio-dia, esperamos por você para viver esse momento indescritível. E é claro, você confere cada detalhe do início ao fim na TV, na rádio, em nossas redes sociais. O Padre Samuel falou
E aí o convite está sendo feito e reforçado aqui por toda a nossa equipe. A gente vai acompanhar bem de perto a torcida de Deus. É a primeira pós-pandemia, gente. Então é um momento que está sendo aguardado com muita expectativa. E é uma celebração maravilhosa, é linda, né? Também alusão a Corpus Christi. A gente tem a Eucaristia, né, sendo celebrada também, com todas as pessoas que integram, né, a Arquidiocese de Belo Horizonte e mais fiéis, né, que estão vindo de todas as partes de Minas Gerais para acompanhar bem de perto, lá no Mineirão, a torcida de Deus. A gente vai estar aqui, firme e forte, às 11 horas da manhã, com o Tribuna. A gente vai fazer um programa especial falando sobre a religiosidade no nosso dia a dia, como que a gente faz, né, para praticar aqueles ensinamentos, para reforçar e para renovar a nossa fé a cada momento. Esse chamamento também aos jovens que precisam, né, cada vez mais estar próximo e se reconectarem, conectarem à fé. Então a gente vai estar falando sobre tudo isso e, é claro, você acompanha a transmissão inteira, uma programação especial nas nossas redes sociais, no YouTube, aqui na TV Horizonte e também na Rádio América, Léo. Exatamente. Você vai? Eu vou estar aqui trabalhando. Eu também. E eu já pedi para o Rafael, nosso coordenador, se tiver a possibilidade de dar um pulinho lá no Mineirão, porque a gente está dando suporte aqui na cobertura no estúdio, né? Eu quero ir, porque a última torcida de Deus, eu fiz a narração e a cobertura também. A última eu fui só para assistir, para participar. Agora eu vou, a primeira que eu vou participar. Gente, é emocionante, é de se arrepiar. No momento em que as luzes se apagam, em que todos acendem os celulares e ficam, né, com velas acesas, é a coisa mais linda, é algo emocionante, vale a pena você conferir, viu? E quem não puder ir, gente, pode acompanhar pela TV Horizonte. Nós vamos transmitir todos os detalhes, você vai ficar sabendo de tudo que está acontecendo lá no Mineirão, aqui na TV Horizonte, e pode ficar também ligado nas nossas redes sociais, tá bom? É isso aí, Léo. E aí é o seguinte, pessoal, a gente faz o convite, nesse convite para a torcida de Deus, para acompanhar também sempre o nosso Tribuna Livre, e você fica agora com o Rede Notícia. A Raul Mariano e o André Santos vão estar com você falando, né, sobre o retorno do prefeito Álvaro Damião aqui a Belo Horizonte. Teve reunião do Propag também ontem na Assembleia. A nossa repórter esteve lá, você vai ficar sabendo de todos os detalhes. Então é isso, é o tempo de você buscar uma aguinha, né? E se aconchegar para acompanhar o Rede Notícia daqui a pouquinho. Obrigada pela companhia, até mais. Se estiver almoçando também, né, pode, lógico, acompanhar. Aumenta o volume. Aumenta o volume, fica lá almoçando. Você pode nos seguir nas redes sociais da TV Horizonte, que é a TV Horizonte Oficial lá no Instagram, da Rádio América Oficial e no YouTube. Nós voltamos amanhã. Tchau, gente!